Pai, é na tua casa que nós aprendemos a servir ao Senhor. É na tua casa que nós ouvimos a revelação da tua palavra. E essa palavra profetizada em nosso coração é a causa de nós não nos desviarmos, porque a tua palavra diz que o povo que não ouve a tua palavra se desvia. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor venha visitar o teu povo hoje, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de visitar cada um, e que a operação das tuas maravilhas esteja em nosso meio. Visita esse lar agora, em nome de Jesus. Visita com libertação, com força, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Oh meu Deus, sem revelação o povo se corrompe, sem revelação o povo se desvia. Mas eu peço a ti, ó Deus, revela-te a nós, revela-te a eles e a casa deles. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se creres, serás salvos tu e a tua casa. Manifesta-te aqui, ó Deus, e faz a tua obra, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga obrigado, Senhor. Diga, eu entro em teus átrios para te adorar. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Esse dia é bom no Rio de Janeiro, um friozinho, chuvinha. Amém? Apesar que eu saí de casa com chuva, cheguei aqui sem chuva, né? Mas o tempo está ameno, está tranquilo, não está aquele calor, né? E é bom ter essas mudanças de clima também, né? Em nome de Jesus. Tem gente que gosta mais do calor, tem gente que gosta mais do frio, tem gente que gosta até da chuva. Eu gosto desse tempo assim. Minha esposa, eu saí de casa, minha esposa olhou assim, aquela neblina descendo, a chuvinha caindo, e ela falou assim, o clima tá romântico, né? Aí eu falei, pena que eu tô indo embora. Já estava dentro do carro vindo para cá. E é bom. Amém, Jesus? Irmãos, nós estamos ainda já chegando ao fim, na verdade, né? Na verdade, falta só mais uma semana, se contar hoje, falta mais uma semana só, sobre essa campanha de Jesus entrando na nossa casa. Então a gente já viu que ele entrou em Caná da Galileia e ali transformou, fez transformação de água em vinho. Na casa de Pedro curou, em Cafarnaum restaurou, na casa de Levi levou arrependimento, na de Simão unção e perdão, na casa de Jairo a vida, a filha dele ressuscitou. Marta e Maria a escolha, a Maria escolheu a boa parte, Jesus não tirou dela. Zaqueu, salvação, aquele homem foi salvo sem dúvida. Cenáculo, a casa do cenáculo, comunhão, e a casa em Emaús abriu-se a visão espiritual de dois discípulos que no terceiro dia se arrependeram já, acreditaram que Jesus não era o Messias, queria voltar para casa, revoltados lá, e Jesus veio e abriu a visão espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o próprio Espírito Santo. Irmão, falar sobre o Espírito Santo é um prazer, né? Eu tenho lições, inclusive 9 lições sobre o Espírito Santo. Qualquer hora dessa eu posso até fazer um estudo com vocês sobre ele. Mas hoje eu não quero nem demorar muito, porque eu quero falar sobre o Espírito Santo e quero orar a Deus para que você abra o seu coração a Ele. Eu só quero que você entenda hoje a importância dele. Porque se você for reparar, quem já é convertido, olhando aqui, eu vejo que todo mundo aqui já entregou a sua vida a Jesus Cristo, e se não todo mundo, a maioria aqui já entregou a vida a Jesus Cristo. A gente vive normalmente, toma decisões normalmente e não para saber do Espírito Santo como que a gente tem que fazer o que tem que fazer. Muitos não esperam, não sabem esperar, apenas tomam as decisões de acordo com as circunstâncias. Então aconteceu certas situações, eu vou lá e tomo decisão. Depois, se deu ruim ou se deu bom, aí vamos ver se é de Deus ou não a coisa. Aí a gente vai falar com Deus, aí a gente vai lembrar do Espírito Santo. Quantas vezes, pensa comigo, quantas vezes o senhor já orou a Deus, ou já tomou decisões, e você não falou, Espírito Santo, me dá a direção. Geralmente a gente fala, Deus, Jesus, me dá a direção. Mas a gente fala pouco com o Espírito Santo. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Eu quero que você entenda hoje que você precisa ter mais conversa com o Espírito Santo. Você precisa falar mais com o Espírito de Deus. É Ele que está aqui entre nós.
E a gente precisa ter uma conversa, um diálogo com Ele, manter esse diálogo com Ele, conversar sempre com Ele, para que Ele possa nos direcionar. E Ele direciona, tá? E muito, graças a Deus por isso, né? Bom, então a nossa mensagem começa em João 20. Como eu disse, é uma mensagem bem objetiva, que eu quero buscar a Deus, para você poder falar com o Espírito Santo, em nome de Jesus. João capítulo 20. Vamos lá. Espírito Santo. Tem até uma música assim, né? Espírito Santo, ore por mim. Antiga, né, irmão? Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Eu acho que é daquela cantora. Como é que é? Fernanda Brum. Que agora ela tem um ministério, né? Tem o ministério dela lá. Ela e o marido. Mas antes, nessa época, ela não tinha ministério, não. Ela era membro de igreja também. E essa música, muito antiga, né, irmãos? Mas muito antiga, quase 30 anos atrás. Muito antiga. Mas que musiquinha boa, né? Gostosinha de cantar, de ouvir, das paz, né? Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. É bom lidar com o Espírito Santo. Acharam? João capítulo 9, versículo 19. Chegada, pois, a tarde. João 20, gente. É claro que é João 20. É o versículo que é 19, é João 20. Não, é João 20. O que é isso? Não. É esse tempo, esse clima, irmão. Você recebe sol, depois recebe chuva. Isso acontece, tá? Não me julguem, por favor. João 20, João 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja. O que você faria se acontecesse uma coisa dessa? Já parou para pensar nisso? Já pensou você está lá no seu quarto, com seus filhos, orando, com a sua família, orando, com medo, porque o assunto é que lá fora estão perseguindo os cristãos, né? O assunto é esse, Jesus parece que não ressuscitou, e está lá. A gente falou semana passada dos dois discípulos de Emaús, né? Que nem deixaram passar o terceiro dia e já estavam voltando para casa. E esses se juntaram numa casa com medo do ataque dos judeus, de como os judeus iam se comportar, já que tinham matado Jesus, né? E já estavam no terceiro dia ali. Jesus, então, lembra que Jesus desaparece para os dois, que eu falei com vocês? Então, Jesus, no partir do pão, eles reconhecem Jesus desaparece. Quando Jesus desaparece, ele vai aparecer aqui. Então, ele some de um lugar, some, literalmente. Isso é o que a gente chama de corpo glorificado. Não me pergunte para explicar isso, que eu não vou te explicar. Eu sei que é um corpo diferente. E se Jesus se deixasse reconhecer, era reconhecido. Se não, não era reconhecido. Foi o que aconteceu com os dois discípulos de Emaús. Ele podia sumir aqui e aparecer lá, atravessar a parede. Não me pergunte. Eu sei que um dia eu vou ter esse corpo. Um dia, quando a gente for para o céu, a gente vai com esse corpo também. E glória a Deus por isso, que a gente possa se encontrar lá. Amém, pessoal? Agora, o que você faria? Você está lá dentro de casa, na televisão está passando, estão perseguindo os cristãos. Não sei se você tem visto alguns vídeos aí da Nigéria, né? De gente entrando nas igrejas, queimando os cristãos vivos, atirando. Isso parece que não... A ONU nem se mete, parece que não fala nada. Sabe? Parece que se é para matar cristão, está tudo bem por aí afora. Ninguém se mete, ninguém fala nada, ninguém reclama, quase não aparece na mídia. A CNN nem aparece, vai lá. Ninguém faz aquele estardalhaço, ninguém faz estardalhaço nenhum, mas se você for pesquisar, você vê recentemente, né, igrejas sendo queimadas, mais de 200 cristãos queimados, grupos entrando e atirando e matando só porque estão adorando, e a gente aqui chorando porque o namorado foi embora, porque faltou um dinheirinho no final do mês, reclamando da vida. Bom, mas isso é um pequeno desabafo para o cristão que quer ser cheio de mimimi, cheio de não me toque, cheio de coisinha, tem que parar com isso. Tem que ser cristão de verdade. Amém? Bom, vamos voltar para a pergunta. O que você faria? Você está lá então, perseguição lá fora, você está com sua família e de repente aparece alguém. Do nada, irmão. Já pensou? Parece assim? Sou eu.
Pai seja convosco. Você ia morrer do coração? Amém, Jesus? Ia tomar um susto ou não ia? Seja sincero, irmão, ia tomar um susto ou não ia? A pessoa aparece do nada, Pai seja convosco. Não ia tomar um susto? Ia tomar um susto. E eles devem ter ficado muito assustados. Amém, Jesus? O problema de tomar um susto é que a gente não pensa bem quando a gente está assustado. O problema de ter medo é que a gente não pensa bem quando a gente tem medo. A gente age no reflexo. É assim ou não é? Medo, você age no reflexo, você age repentinamente e pode tomar uma decisão errada, uma atitude errada. Jesus, ele quer aparecer para mim e para você, mas ele não quer que você tenha medo. Ele quer aparecer para mim e para você, mas ele não quer que você fique assustado. Ele quer que você esteja preparado. Porque o medo leva a gente a tomar atitudes repentinas, rápidas demais, no reflexo. E a gente pode reagir de maneira ruim. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Ele vai aparecer para a gente, aqui para eles, e ele vai dar umas dicas boas para os discípulos seguirem a vida deles. Os discípulos já estão assustados, tá, pessoal? Eles estão acuados dentro de uma casa, a Bíblia fala, por causa dos judeus. Então eles, não querendo ser perseguidos, como Jesus foi preso, humilhado, escoteado, e crucificado, e morto, eles então estão todos escondidos. E de repente aparece alguém que não dá para reconhecer de cara, talvez pelo susto, talvez pelo medo, ou talvez porque Jesus não deixou se reconhecer, como no caso dos dois discípulos. E eu imagino o susto que ele deve ter tomado. Acho que todo mundo aqui tomaria. Nessa hora, respira fundo. É a mesma coisa quando Jesus vem e fala, faz isso. E você fala, eu? Caramba, como é que eu vou fazer isso? Se ele mandou, amém, Jesus? Significa que ele vai te dar a condição para você fazer. Mas a gente com medo, a gente diz não muito rapidamente para Deus. Bom, vamos lá, vamos seguir. Aí ele fala então, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Aí ele já rapidamente, para tirar o medo deles, né? Isso é para tirar o medo deles. Ele já mostra a mão, os furos na mão, né, as marcas do prego, já mostra o lado onde ele recebeu a lança, todos eles viram, né? E aí eles acalmam. Então Jesus quer acalmar você, é isso que eu entendo. Você está agitado? Pastor, tem coisas acontecendo lá em casa que tem me deixado meio agitada, meio agitado. De repente, do nada, uma crise no casamento. Do nada, um filho virou a cabeça. Do nada entre aspas, a gente sabe que o nada acontece do nada, né? Mas é maneira de falar. Do nada meu filho começou a andar com gente viciada. Do nada meu filho começou a chegar 1h da manhã. De repente eu comecei, eu e minha esposa, meu marido, eu e meu marido, começamos a brigar muito, discutir muito, a gente sempre se deu bem. Do nada eu batei um desânimo, passou um desânimo, até para vir para a igreja agora está difícil. Nada acontece do nada. Eu estou falando do nada é maneira de falar. Nessa hora, Jesus quer aparecer para você para acalmar você. Os pregos nas mãos, ou a marca nas mãos, não é um sinal? A marca da lança do lado não é um sinal? Então, como Jesus acalmou aquele povo? Mostrando sinais. Que era ele. Quais são os sinais que você precisa que ele venha mostrar para você saber que ele é ele na sua vida? Que ele é o grande eu sou. Amém, Jesus? Porque eu entendo que do jeito que Jesus mostrou os sinais para eles, e eles acalmaram, estavam então com medo. E eu não estou julgando porque eles estão com medo. Porque Jesus apareceu do nada, tudo fechado. E o homem aparece de repente, Pai seja convosco. O quê? Como assim? E eu entendo, não estou julgando. Mas Jesus rapidamente mostrou os sinais, as mãos e o lado, mostrou os sinais para mostrar para ele, sou eu, fica em paz. E eles ficaram em paz. Respiraram, caramba, é o mestre, glória a Deus. Deus quer mostrar sinais para a gente, irmãos.
Amém? Você que não foi lá em Padre Miguel, na nossa reunião com o pastor Michael, você perdeu os sinais. Numa reunião dessa, eu convoquei todo mundo. Não foi, eu não vou falar que não foi quem não quis. Não vou falar isso. Porque eu não sei qual foi a sua situação, qual foi o seu problema. Por que você não foi? Mas se você não foi porque, estou cansado, é de noite, em Padre Miguel, por que não fez aqui em Bangu? Se você não foi por causa disso, isso é acomodação e preguiça. Você perdeu. Você tem que entender o seguinte, numa reunião como essa, você vê sinais e talvez até você não saia dali com o seu milagre. Mas você vai sair dali sem medo. Porque você vai ver aquilo ali e você vai, caramba, então também vai acontecer comigo. Você vai sair fortalecido, vai sair levantado. Eles viram sinais e logo se alegraram. Logo entenderam que Jesus estava ali junto com eles. Quando você vai num lugar desse e vê sinais... Quando eu assumi a oração, o pastor Michael saiu, pediu para a gente orar, Deus tocou meu coração claramente. Ele falou assim, para fazer uma oração pelos ouvidos, tanto físicos como espirituais. Aí eu pedi para o pessoal abrir os olhos, o pessoal abriu, eu pedi para colocar os dedos nos ouvidos, eu olhando de cima, eu vi que alguns não colocaram, irmão. Para que vai na reunião, se não é obediente? Alguns não colocaram, mas aí a maioria colocou. Olha a mão nos ouvidos assim. Aí eu orei para a pessoa parar de dar ouvido a espírito enganador, a espírito de demônios, espírito de pecado e outras coisas mais, que fica tentando soprar no seu ouvido para você fazer besteira. E depois orei pela audição física, tá? Aí uma irmã falou que eu estava ouvindo bem, voltou a ouvir bem, outra também, depois com uma irmãzinha aqui do lado... Pegou, ela tinha 2 aparelhos, e segundo ela, quem estava lá viu, segundo ela, mesmo com os aparelhos, ela estava com dificuldade de ouvir o pastor Michael. Você já viu o pastor Michael pregando, irmão? Já viu ele pregando? Quer dizer, ele é agitadão, no bom sentido da palavra agitado, cada mensagem mais forte que a outra, né? Mas assim... É assim ou não é que ele prega? Amém, Jesus? É muito diferente, né? Mas é muito legal, né? Mensagem forte, sempre mensagem muito forte. E a irmã falou que com o aparelho estava ouvindo ele baixo. E ela falou uma coisa mais séria ainda. Ela falou assim, poxa, eu vim aqui domingo e eu não estava ouvindo, eu fico escutando o pessoal aplaudir e não sei por que está aplaudindo. Eu fico ouvindo o pessoal rindo e não sei por que o pessoal está rindo. E o pessoal dançando e não estou ouvindo o louvor. E eu tinha desistido, eu estava pensando em ir embora para cá, para a rua, ir embora para a igreja e sair da igreja, porque eu não estava aguentando mais aquilo. Ela tirou os 2 aparelhos, eu falei sem microfone e ela ouviu direitinho, a audição dela voltou. Amém, Jesus? Aí você vê um sinal desse, aí você fala assim, poxa, Jesus está aí. Não foi assim que Jesus provou que ele estava lá? Com os sinais? Olha a minha mão, olha aqui, ó, com os sinais. Então ele mostrou os sinais. Jesus hoje quer se apresentar para você com os seus sinais. Mas a gente às vezes, sei lá por qual motivo, a gente perde a oportunidade de ver os sinais. Quem for, você vai numa reunião como essa, como foi de segunda-feira, repetindo, você vai numa reunião como essa, aí você pode até não acontecer nada contigo, mas você vai ver os sinais, você vai falar assim, opa, Jesus está aqui. Então se fez ali, faz aqui também. E você se anima, e você se levanta, a sua fé fortalece, e daqui a pouquinho, 2 semanas depois, uma semana depois, na próxima reunião, já vai ser com você. Mas a pessoa é desanimada, irmão. Não, porque é à noite, eu já falei isso aqui. Você precisa passar a ser mais ousado na fé. É porque é à noite, mas você não dá um jeito. Ou se passar mal, você vai morrer dentro de casa porque é à noite e não quer sair, não pode. Não, você vai sair. Você vai lá no UPA de madrugada, tá gente lá no UPA, inclusive gente da comunidade. Lá no UPA lá, ou não tem? Ou o UPA fica vazio de madrugada porque a pessoa está com medo de sair de casa. Está vazio? Vai lá ver. Está dando para entender, sim ou não? É importante você buscar os sinais. Tem gente que fala assim, eu vou para a igreja só para adorar. Irmão, não seja sabe, não seja cheio de demagogia, cheio de hipocrisia, não.
A gente precisa de sinais, a gente precisa ver Deus operando, a gente precisa ver Deus agindo, a gente precisa ver Deus fazendo maravilhas. Ele fez, faz e quer continuar fazendo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Então por que eu não quero que Ele faça? Por que então eu vou pagar só para louvar, adorar, porque eu amo meu Deus? Glória a Deus, você ama o seu Deus, mas e aí? Você quer continuar doente, quer continuar enfermo, quer continuar com pecado, não quer ver sinais de Deus? Tem que ver os sinais. Amém, Jesus? Jesus provou que era Ele através de quê? Sinais. As pessoas verão que Deus é contigo através de quê? E aí você vai ver agora a importância do Espírito Santo nisso, irmão. Olha só aqui, ó, versículo seguinte. Até aqui está tudo bem? 27. Depois disse Tomé, né? Tá cheio de Tomé na igreja, sim ou não? 21, né? Onde eu fui? E, meu Deus do céu, eu fui lá para o 27. O que está acontecendo comigo? É isso que eu falei, Tomé, o que Tomé apareceu aqui? Deus me defenda, irmão. Já sei. É porque no final do 26 está paz seja convosco. A mesma frase que ele falou aqui. Aí eu fui para lá. Tá, calma aí, tá, pessoal? Não julga, não. Vamos voltar aqui, 21, 20, né? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, repetindo, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, segunda vez. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o quê? É importante ou não é? Então Jesus, a primeira aparição dele aos discípulos, a todos os discípulos, apareceu lá os dois de Emaús, mas lá onde eles estavam reunidos, com medo dos judeus, tá? Jesus aparece, ele deve ter ficado mais medo ainda, porque um homem apareceu do nada, lá, e aí Jesus mostra os sinais, sou eu, aí eles acalmaram. Jesus dá a paz para ele 2 vezes, Pai seja convosco, Pai seja convosco. E aí ele fala, recebei, ele assopra, né? Mas aí não é o Jesus que nasceu da Maria, já é o Jesus ressuscitado, tá? Esse sopro aqui não é o nosso sopro normal, já é aquele sopro que deu vida a um homem de barro, o Adão. Lembra que ele soprou nas narinas dele? E deu o que para ele? Vida, fôlego de vida. Então esse sopro aqui não tem preço, não. Amém, Jesus? Não é um pastor biratã com bafo de onça soprando em cima de você, não. E aí você vai cair, mas vai cair não é pelo poder, não. Você vai cair pelo bafo. Amém, Jesus? Não. Aqui é outro sopro. Diga amém, Jesus. Aqui é outro sopro, irmãos. Outro sopro. Aí Jesus já ressuscitou. Aqui é o sopro de Deus, o sopro divino, aquele que deu vida para o Adão. E ele está soprando o Espírito Santo sobre as pessoas que estão ali. Irmãos, eles não foram batizados no Espírito Santo, eles vão ser depois, lembra? Sim ou não? Depois que vai vir o Pentecoste, que vai vir línguas repartidas como de fogo, mas ele já está dando o sopro do Espírito Santo para eles, por quê? Porque não pode ter medo. Quando você tem o Espírito Santo tira todo medo. Amém, Jesus? Ele lança fora todo medo. O amor de Deus entra em você, você se sente, sabe? Sente aquela presença gostosa, aquela coisa boa. Você depois tem que ser batizado do Espírito Santo, mas você aceitou Jesus, entendeu Jesus, percebeu Jesus, entendeu que é Ele que está ali, sinais, maravilhas, você está vendo que é Ele, você já tem o Espírito Santo trabalhando a seu favor. Olha a importância, irmãos, de você entender que o Espírito de Deus é contigo. Ele tira o medo de dentro de você. Você se torna um crente mais ousado. Amém, pessoal? Você não quer perder mais nenhuma reunião especial. É o líder do estado, é o missionário, é o pastor Jaime, até eu mesmo, é o pastor Ednilton. Pô, segunda-feira agora tem o top 90 minutos com Deus para te levar lá para o topo. Bom, todo mundo era para vir. Reunião especial.
Ah, mas é à noite, 8h30, de 7 a 8h30. Eu vou chegar em casa às 9 horas, 9. Poxa, sério? 9, 9h30, tarde para chegar em casa? Cadê aquela ousadia? E tem outra, a maioria mora aqui é 15 reaisinho, 10 reaisinho, Uber se for o caso, para pegar. Eu sei que tem comunidade que o Uber não entra. Mas dali para frente você vai, todo mundo te respeita também. E Deus te guarda, irmão. Amém, Jesus? Agora, uma reunião como essa, como a 7 horas com Cristo, reunião viva. Caramba, irmão. Quem faltou sábado passado, perdeu. Perdeu ou não perdeu? Perdeu muita coisa. Mas que coisa foi aquela? Meu Deus, eu estou vivendo aquela reunião até agora. Às vezes, quando eu estou dormindo assim, eu acordo com aquela coisa lá, daquela palavra e aquela coisa toda que aconteceu aqui. Mas a pessoa não vem porque é 7 horas na igreja. Mas qual o problema de 7 horas na igreja? Qual o problema? Fala para mim. A pessoa passa a noite toda na UPA. Eu gosto de falar sobre isso, porque é uma necessidade que a pessoa tem. Ninguém vai passar 7 horas na UPA a noite toda à toa. É porque teve uma necessidade. E a pessoa não vê buscar Deus como uma necessidade, mas é necessário, é. Se o seu corpo precisa de ajuda quando está doente, seu espírito também precisa. Amém, irmãos? Mas que coisa foi forte ou não foi 7 horas com Cristo? Poxa vida, nem todo mundo fica 7 horas direto, mas mesmo quem chegou depois, eu falei com os jovens, estava reunido com os jovens, o nosso apoio para preparar o material para o retiro do ano que vem, já estou dando a ele alguns, como é que eu vou falar? Algumas munições, digamos, para poder fazer o trabalho do ano que vem já. E eu falei com eles, e eles falaram, pô, pastor, aquela palavra que é dos jovens, tudo eufóricos com esses 7 horas com Cristo. Vai ter outra em agosto. Julho, eu falei que seria julho, né? Mas no julho não vai estar. Não vai dar, são só 4 sábados. Já está tudo tomado, porque nós temos a reunião dos homens. Mas em dia 30 de agosto, a próxima 7 horas com Cristo. Por que é importante? Porque é ali que Deus vai entrar, que Deus vai te mostrar, que o Espírito Santo vai chegar, que você vai sentir a presença dele, você vai ver sinal, você vai ver prodígio, você vai ver a revelação, você vai... É ali, mano, oração, 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 7 horas entregue para Deus. Quem está entendendo? A gente quer muito de Deus e dá pouco para Ele. A gente tem que começar a pensar nisso. A gente quer muito, quer muito, quer muito e dá pouco. A gente precisa dar mais para Deus. E você está entendendo o que eu estou falando? Não estou preparando você para pedir oferta, nem estou pedindo oferta, nem nada. Você está entendendo bem o que eu estou falando? A gente dá pouco, a gente quer muito, mas a gente dá pouco. Tem que dar mais. Amém, pessoal? E quem está dando mais para Deus não está se arrependendo. Não está se arrependendo. Está melhorando cada vez mais. Porque Deus ele vai mostrar os sinais que Ele tem para mostrar, para você entender que é Ele que está contigo. Eles não entendiam, na hora ficaram assustados. Jesus rapidamente mostrou a mão e o lado. Pronto, acabou. Já mostrou quem é. Quem está entendendo? Aí ele fala, receber, assoprou e disse, recebei o Espírito Santo. Aí no 23 diz assim, aqueles a quem, olha o que Jesus vai dizer para eles, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são, meu Deus. Irmãos, quando você recebe o Espírito Santo, nasceu de novo, você está pronto para perdoar qualquer pecado. Caramba, pensa nisso. Não tem gente que irrita você? Não tem? Não tem hora que você fica irritado, chateado, aborrecido? Não tem hora que você caramba, você fica até quieto, você está até de perto. Ou então pronto, ou então explode de vez, né? Ou explode logo. Só que quando você tem o Espírito Santo, é diferente. Ele está dizendo, aqueles que você perdoar, vão estar perdoados. Olha que coisa séria. Eu não sei quanto a você, tá? Mas eu levo isso muito a sério. Mas muito, muito, muito. Por isso que meu coração está limpo. Eu dou uma bronca, pum, acabou. No dia seguinte já sou outro. Já sou outro no dia seguinte. Pô, logo depois, já vou tratar bem, já vou chamar, vou falar. Parece que não aconteceu nada.
Eu recebo a bronca, na hora eu vou ficar chateado. Mas depois meu coração já limpo logo. Não quero ficar chateado com ninguém. Eu tenho lutado, é uma luta, mas tenho lutado para manter meu coração assim, sempre limpo. Por quê, irmãos? Quem eu perdoo é perdoado. Se eu tenho o Espírito Santo, tá? Quem eu perdoo está perdoado. Mas quem eu retenho o perdão, está retido. Eu vou travar a vida daquela pessoa. Só que se eu travo a vida dela, eu travo a minha. Entendeu? Sim ou não? Irmão, se eu me amarro a uma pessoa, eu vou conseguir andar normal? Digamos que eu estou grudado no pastor. Vem cá, pastor. Eu estou grudado nele. Ele fez alguma coisa para mim, eu estou com raiva dele. E eu falo assim, não vou... tá. Já entendeu. Amém? E eu estou com raiva dele. E eu não perdoei, mas eu tenho o Espírito de Deus comigo, tá? Eu tenho o Espírito de Deus comigo. Quando eu não perdoei, sabe o que acontece? Eu me ligo a ele aqui, ó. E a gente está junto, travado agora. Ele não vai, eu não vou. Ou então a gente vai ter que andar junto. É normal isso? Eu vou atrapalhar a vida dele e vai atrapalhar a minha. Ele não vai andar do jeito que ele tem que andar, nem eu vou andar do jeito que eu tenho que andar. Eu não vou poder fazer algumas coisas, nem ele vai poder fazer algumas coisas. E a gente vai travar um ao outro. Vai ser tudo mais vagaroso, mais difícil, mais pesaroso, mais complicado, porque a gente está grudado. Entendeu? E por que está grudado? Porque eu devia ter perdoado, não perdoei. Eu retive. Agora estamos retidos. Só que eu me prendo também. Sai de perto de mim, sai. Já, pelo amor de Deus, né? Tem que perdoar logo, sai. Hein? Deus me defenda. Você está entendendo o que acontece? Você entende por que tem muita gente na igreja com a vida travada? Você não percebeu, mas você reteve. Você está nutrindo aquilo. Você está alimentando aquilo e o diabo está aproveitando. Você travou a vida daquela pessoa, mas você travou a sua também. Você não liberou. Então você trava ela, mas você também se trava. Jesus está falando, receba o Espírito Santo. Quem vocês perdoarem estarão perdoados, mas quem vocês retiverem o perdão, vai ser retido. Então você tem o poder de amarrar, travar a vida de alguém, porque você falou que não quer saber, mas a sua também vai ficar. Porque quem não perdoa não é? Não foi essa a oração que ele mandou a gente fazer? Perdoar é aquele que tem ofendido, se não perdoar você não é perdoado, não é isso? Então não retenha no seu coração de jeito nenhum. Amém, Jesus? Na hora é que negócio, né, irmão? Na hora vem, você fica ali, meu Deus do céu, mas para que isso? Por que isso? Como é que foi uma coisa dessa? Como é que faz uma coisa assim? E você fica... Não retenha. Deus soprou o Espírito Santo sobre nós, exatamente para a gente ter essa capacidade de perdoar ou reter. Mas se você for associar isso a outros ensinamentos de Cristo, você vai entender que Ele não quer que você retenha. Ele sabe que se você não perdoa, você não é perdoado. Se você travou a vida de alguém, você vai ser travado. E você vai ser prejudicado de bobeira, irmão. Eu costumo dizer que vai ser prejudicado. Quem não perdoa, eu costumo dizer, é prejudicado 2 vezes. Porque alguém fez mal contra você, já te prejudicou, te chateou. E agora você reteve o perdão, você se prejudicou você mesmo. Você agora está prejudicado 2 vezes. Se tivesse liberado aquilo, acabou. Lembrando que perdoar não significa voltar a conviver. É bom sempre lembrar disso, né? Perdoar... Para que volte a conviver, tem que ter um arrependimento do outro lado, um fruto de arrependimento, e realmente uma aliança muito grande entre a pessoa, aí tudo bem. Mas não significa exatamente voltar a conviver. Quem está entendendo até aqui? Ele assopra e fala, recebei o Espírito Santo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 37. Não se trave, irmão. Vai ter muita gente que vai irritar você ainda. Está pensando que isso aí é uma vez só? Vai ver. Mas você também vai irritar muita gente. Não vem que não tem. Como diz os antigos, não vem não, violão. Né? A gente fala, me irrita muito, e você não irrita ninguém. A gente é santinho, a gente não irrita ninguém, né?
Até parece, né? A gente é santinho, a gente não irrita ninguém, né? A gente recebe, mas a gente também faz. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas. Amém, pessoal? E não retenha, irmãos. E se você chateou alguém, peça perdão para aquela pessoa. Pedir, pastor, mas ela não me perdoa, mas você está liberado. Você já liberou isso no seu coração. Se ela não perdoa, é ela que está travada, não é você. Porque você já se arrependeu, já limpou seu coração. Então, vida que segue. Isso aqui é muito sério, tá? É algo que não é visível, não é concreto, é abstrato. Mas mesmo sendo abstrato, trava a sua vida. Aí vocês não vê porque que as coisas estão dando errado. Sua vida está travada. Como não é palpável, não é visível, não é físico, não é concreto, você acha que tá tudo certo. Mas você vai lá, vai olhando lá atrás um pouquinho, você vê, não, tem coisa errada no meu coração. É só de ver aquela pessoa, eu já fico cheio de ódio. Pronto, é por isso que você está travado. Por isso que está amarrado. Por isso que não fala mais em línguas. Você sabe que tem gente que para de falar em línguas? Eu não entendo, já fui batizado, não falo mais em línguas. Você acha que tá normal isso? Isso não está normal não, ué. Você já foi batizado, falava em língua, não consegue falar mais. Passou nem chorar, eu choro mais na presença de Deus. Chorar é uma emoção, né, irmão? Tem gente que é emotivo, começa a orar, já começa a chorar logo. Mas tem casos que é a presença de Deus mesmo faz a pessoa chorar. E a pessoa fica chateada, fala, nem chorar eu consigo mais. Ela fala chorando que não consegue chorar, é estranho, né? Amém, Jesus? Atos capítulo 2, versículo 37. Olha o que está escrito aqui, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu. Compungir significa despertar compulsão, ou sentir compulsão, ou ficar pesaroso, arrependido. Você se aflige, sabe? Moralmente você sente. Então, o povo, quando ouviu a pregação do apóstolo Pedro, aí são as primeiras conversões, né? O Pedro está falando de Jesus, que eles crucificaram Jesus e tudo mais, e eles começaram a sentir o peso. O peso de quê? De ter entregue Jesus para os romanos. O peso de ter crucificado o Filho de Deus. Eles começam a cair a ficha para eles. A gente não crucificou qualquer bandido, não. Um bandido, não. A gente crucificou o próprio Filho de Deus que veio salvar a gente. Então eles começam a ficar pesaroso, sabe? Começa a ficar arrependido, começa a vir aquele remorso, aquele arrependimento. Isso é compulsão. Eles ficaram compungiram-se em seu coração. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E depois, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui tem uma dinâmica, tá? Que sempre vai ser parecido. Sempre. Você então primeiro sente aquela compulsão. Caramba, eu tenho que largar esse pecado. Caramba, Jesus é real. Meu Deus, esse negócio de crente, de igreja, de vida eterna, de céu, inferno, isso é real. Demônio, anjo, isso é real. Meu Deus, aí você começa a sentir aquele peso. Está se compungindo, né? Aí ele fala, agora você tem que se arrepender e passar pelas águas, batismo. Você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Tem que passar. Tem gente que está esperando para ser batizado. Por quê? Não sei. Está encontrando sempre, o diabo sempre encontra desculpas para a pessoa não ser batizada. No batismo sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece. Tinha 2 pessoas para batizar mês passado, não tinha? Não vieram, não foram batizadas, depois desistiram, alguma coisa aconteceu. Mas tem que batizar. Compungiram-se, se arrependeram. Se arrependeram? Sim. Tem que ser batizado. O Pedro está falando, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Isso é uma dinâmica. Eu me arrependo, batismo. Por quê? Batismo, morreu velha criatura, nasceu a nova. É um ato simbólico, mas importantíssimo no mundo espiritual. Quando você é batizado, irmão, a Bíblia fala que você recebe uma marca no coração. A marca que os israelitas recebiam no órgão genital, que todo mundo, até os inimigos pegavam, até baixava a roupa, tirava a roupa para ver se ele tinha mais, se era de Israel mesmo ou não. Tinha aquela marca lá no órgão genital masculino. Essa marca que a Bíblia chama de circuncisão é feita no coração, diz a Bíblia.
Então, quando você recebe o batismo, você recebe a circuncisão na alma. O que isso significa? No passado, na lei de Moisés, eles eram identificados, os hebreus, os israelitas, ou depois no tempo de Jesus, chamado de judeus, eles eram reconhecidos pela circuncisão na carne. Nós somos reconhecidos pela circuncisão aonde? No coração, que a gente entende que é a alma, né? Não é o órgão, né? A alma, ela é circuncidada. Então isso significa que no mundo espiritual, quando aquele demônio que sempre te atacou, vem te atacar de novo, ele vê aquela marca. Opa, você já está brilhando mais do que o normal. Você já tem anjos do Senhor em sua volta. Você já tem Deus falando, não toca nisso aí não, isso aí é meu. E eles percebem pela marca, amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Tem carros que você olha assim, você nem sabe, mas você vê a marca. Ah, tá, é da Fiat. Ah, é da Volkswagen. Você vê a marca, é um emblema. Time de futebol, você vê a marca. Tudo outro você reconhece pela marca. A gente é reconhecido pela marca no mundo espiritual, mas a pessoa não quer batizar. Porque está perdendo a bênção, irmão. O diabo reconhece. Você está circuncidado no espírito. Antes era na carne. E era reconhecido pela circuncisão na carne. Agora é no espírito. E você é reconhecido pela circuncisão no espírito. Amém? Então eu olho e não vejo. Mas o demônio olha assim, opa, aconteceu alguma coisa com fulano, não posso mais chegar perto dele. E o diabo fala, vai lá, vai pegar ele. E eu, mas mestre, não posso mais, porque tem uma marca lá no coração. Esse passou pelas águas. Entendeu? É o diabo que está impedindo a pessoa de batizar. Por quê? Porque o diabo sabe disso. Isso aqui é muito sério, não é? O processo é esse. O processo é esse. Você ficou compungido, você ficou arrependido, ficou pesaroso, aí você então se arrepende dos pecados, você é batizado em nome de Jesus nas águas, para perdão dos pecados, aí o pecado é todo perdoado, fica todo nas águas, e você sai marcado lá. Aí depois, você vai receber o dom do Espírito Santo. Geralmente é assim, acontece o inverso às vezes. Na Bíblia tem alguns casos de antes do batismo nas águas ser batizado no Espírito Santo. Ah, pastor, por que Deus fez isso com a família do Cornélio, por exemplo, que todo mundo foi batizado no Espírito Santo primeiro, receber o dom, para depois, Atos 10, tá? Atos 10 fala isso, mostra de uma família inteira que primeiro foi batizado no Espírito Santo para depois passar pelas águas. Mas o Pedro na hora falou, batiza nas águas, porque Deus não negou o Espírito para eles. Então, por que isso acontece? Isso acontece com uma pessoa que claramente se arrependeu, se converteu e não tem conversa fiada. No próximo batismo ela vai batizar. E Deus sabe no nosso coração. Deus sabe que não é uma coisa, uma fantasia. Deus sabe que é real. Então ele já batiza no Espírito Santo em alguns casos. Acontece, até hoje acontece, da pessoa receber o dom do Espírito antes até de passar pelas águas. Mas essa pessoa vai passar pelas águas, na primeira oportunidade. E Deus conhece o coração. Está marcado já. Está dando para entender, sim ou não? São poucos os casos na Bíblia Sagrada, mas existe, tá? Mas geralmente a dinâmica é essa: você fica compungido, você sente aquele peso do pecado, você se arrepende, pede perdão dos pecados, você corre para o batismo e recebe o dom do Espírito Santo. Geralmente a dinâmica é essa, tá? No 39 diz assim, ó: porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Irmãos, chamar. O Senhor recebeu um chamado para ser pastor, sim. Mas antes eu fui chamado para ser salvo. Eu entreguei minha vida para Jesus, batizei na mesma semana que eu me converti, não fiquei enrolando não. Batizei logo. Você lembra da história da minha mãe? Que alguns aqui já ouviram? Quando eu falei para minha mãe assim, eu vou batizar, e ela falou para mim assim, minha mãe nunca foi crente, irmão. Nunca, mas naquele dia parecia a mulher mais santa do mundo. E ela falou assim, mas meu filho, batismo é coisa séria. Há 2 semanas você estava aí bebendo, ficando noites fora de casa. Há 2 semanas eu estava aí, sua esposa estava sofrendo em casa com seus filhos, porque você vivia na noite, vivia na bagunça. 2 semanas só que você entrou para a igreja, você já vai batizar. Não é assim, meu filho. Batismo é coisa séria, batismo é coisa séria. Minha mãe nem sabia o que era.
Nem sabia o significado do batismo, irmão. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Aí eu falei assim, não vou batizar não. Minha mãe está certa. Sexta-feira fui para a igreja, libertação. Quando eu me converti, eu ia para a igreja todo dia. Fui para a igreja sexta-feira, libertação, e eu passou lá do... E você que deu o nome para o batismo domingo, o diabo pode usar até sua mãe para você não batizar. Eu olhei para minha esposa assim, e falei, caramba, o diabo usou minha mãe. O diabo não quer o seu batismo, irmão. Acorda. Vença isso. Amém, Jesus? E eu batizei. Falei, mãe, a senhora não quiser ir, tudo bem, mas eu vou batizar. Não falei para ela, não. Não falei. Não falei que o diabo usou. Não falei. Ia entristecer minha mãe, né? A gente tem que ter sabedoria para falar. Naquela época eu estava recém-convertido, mas eu já tive a sabedoria para não falar isso para ela. Hoje minha mãe já é falecida, já está com Jesus, já está na glória. Ela se converteu depois, batizamos ela nas águas. Eu batizei ela nas águas. Graças a Deus, está com Jesus. Amém? Minha mãinha está com ele já. Glória a Deus por isso. Mas eu não falei com ela não. Falei, não, o diabo usou a senhora, eu vou batizar. Não. Falei, mãe, decidi. Vou batizar de qualquer maneira. Se a senhora quiser ir, vai. Se não quiser, não vai. Eu não tenho problema nenhum. Se a senhora quiser ficar em casa, pode ficar, mas eu vou batizar. E ela foi. Ela terminou indo e participando do batismo. Tem que ter sabedoria para falar. Se eu falar para ela assim, o diabo usou a senhora para eu não batizar, eu ia entristecer minha mãe. Enfim, bom, voltando aqui agora. É bom falar isso, que é a reunião da família, né? E às vezes você está sendo tão duro nas suas palavras, você está perdendo a sua família em vez de ganhar. Tem que ter sabedoria para falar. Bom, vamos lá. Eu quero que você entenda duas coisas que você não pode esquecer nunca no seu coração sobre o Espírito Santo. Nunca, 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 tá? Não esqueça. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Então eu fui chamado para ser pregador depois, tá, pessoal? Mas assim, todos foram chamados para aceitar Jesus, todos foram chamados para ser batizados nas águas, todos foram chamados para receber o dom do Espírito Santo, entendeu? Entendeu? Alguns foram chamados para ter o ministério dentro da igreja. Alguns foram chamados para serem pregadores do Evangelho. Alguns foram chamados para fazer parte de ministério. Alguns foram chamados até para abrir ministério. É o caso do missionário Soares. Amém? Mas todos foram chamados para arrependimento, todos foram chamados para aceitar Jesus como Salvador, todos somos chamados para receber o Espírito Santo, o dom, e todos foram chamados para ser batizados nas águas. Todos, sem exceção. Não tem uma pessoa que aceitou Jesus e que não foi chamado para ser batizado nas águas. Se você não está sendo batizado, você está correndo o risco de jogar sua salvação fora. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se Jesus voltar hoje, você pode estar perdendo sua salvação. O batismo, embora para a gente pareça só um banho, não um banho não, mas pareça só um ato de fé, né? Uma coisa assim para a igreja, para o pessoal ver, não. É coisa séria para Jesus. Senão ele não teria dito uma coisa dessa. Olha a seriedade dessa fala de Jesus. Aquele que crer e for batizado, é este que será... Irmãos, qual é a coisa mais importante que Deus deu para a gente? Não é a vida eterna? Não é a salvação? E aí Jesus vem e fala que eu tenho que crer, e ele liga o batismo à minha salvação. Então não é só para você tirar foto com a família. Não é só para ser participante de uma igreja. Não, eu vou batizar para participar dessa igreja. Não, é para salvação, Jesus falou. Isso não é brincadeira. Por isso que o diabo fica enrolando a pessoa. Não, primeiro assim, primeiro ali, primeiro isso, primeiro aquilo outro. Deixa eu ver isso aqui primeiro, deixa eu ver aquilo primeiro. Está jogando a salvação fora. É muito sério. Jesus não é mentiroso, irmão. Quem crer e for batizado, este que será salvo. Muito sério, é ou não é? O Espírito Santo, ele quer andar contigo. Deus quer dar o dom do Espírito Santo na sua vida. Jesus quer soprar o Espírito sobre você. Todos foram chamados por ele para isso, para aceitar Jesus, para serem cheios do Espírito Santo, para serem batizados nas águas. Alguns foram chamados além, para pregar, como eu. Mas para aceitar Jesus, passar pelas águas, receber o dom do Espírito Santo, todo mundo foi chamado para isso.
Todos. Ele quer dar isso para todo mundo. Bom, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, duas coisas que você nunca pode esquecer, tem que carregar dentro do seu coração o tempo todo, a vida toda. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, igreja do Espírito Santo, que habita em vós, e ele provém de quem? Quem o enviou? Deus. E que não sois de vós? Irmão, amém? Tem gente que não entendeu isso ainda. Sabe, a pessoa enche o corpo dela de tatuagem depois que o converteu. Não vou nem falar antes, depois. Enche o corpo de tatuagem. Perguntou a Deus e Deus aprovou? Não precisa perguntar a Deus. Eu sou malhadão, sou bonitão, malhadão, então vou me encher de tatuagem. Eu gosto, é porque eu gosto, coisa minha. O corpo não é teu. Você precisa começar a colocar isso no seu coração. A partir do momento que você se entregou a Jesus Cristo, que é a vida eterna, o corpo não é teu. Pertence a quem agora? A Deus. Não tem essa história não, irmão. Não tem essa história. Pode sair da igreja, se quiser sair. Pode procurar um lugar que aceite isso normalmente. Não tem. O corpo não é nosso. Não é. Imagina. Seu carro, quem está com o carro na garagem lá? Quem está com o carro na garagem da igreja? Tá. Tem pouco carro hoje, né? É. Você imagina você chegar lá agora e tem alguém que, daqui da igreja mesmo, que está lá fazendo como é que, um desenho, uma pichação, botando o nome de Jesus. Não, nem vou falar isso. Você chegou lá e seu carro está lá escrito um adesivo assim, ó, Jesus Cristo te ama. Aí você fala, quem fez isso aqui? Aí a pessoa fala assim, não, irmão, ó, Jesus te ama e eu também. Ainda fala isso, né? Geralmente completa a frase, e eu também. Então eu fiz uma tatuagem, fiz um adesivo aqui e coloquei no seu carro, Jesus te ama, me deu vontade de fazer. Você vai falar assim, esse carro não é teu, esse carro é meu. Como é que você faz uma coisa dessa e não me pede? Opa, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que eu faço uma coisa só porque eu estou com vontade de fazer? O corpo não é meu. Você tem que guardar isso no seu coração de uma vez por todas. Nunca mais você vai fazer no seu corpo uma coisa que você não tem a certeza que Deus liberou para fazer. Que Deus falou assim, vai e faz. Não vai fazer só porque todo mundo fez, porque tem vaidade, porque você acha bonitinho. Fulano fez, que bonitinho, vou fazer também. Não. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo pertence. Ele fala que pertence a Ele agora. Guarda isso no seu coração, amém, Jesus? Ele quer te dar o Espírito Santo, habitar em você, o dom do Espírito Santo. Mas, irmãos, eu vou te falar, sinceramente, ser crente é para valente, irmão. Ser crente é para valente. Não é para vaidoso, não é para gente vaidosa, gente soberba, gente fraca de cabeça, que vai pela cabeça dos outros, que vai pelo modismo. A moda agora é essa, então eu vou fazer, qual o problema? Só porque eu estou na igreja eu não posso fazer. Não é porque você está na igreja, é porque o seu corpo não é mais seu. Você gostaria de chegar em casa e estar lá, um casalzinho lá sentado lá, tomando um café com o pé em cima da mesa? Gostaria? O que vocês estão fazendo aqui? A gente deu vontade de entrar na sua casa aqui, tomar um café, ver uma televisão. Não liga não, tá de boa. Como assim de boa? A casa é minha, você não pode chegar na minha casa sem me pedir e fazer isso aqui que vocês estão fazendo sem me pedir. A casa é minha, não é assim que ele vai fazer? Vai chamar até a polícia, pô. A casa é minha, como você vai fazer uma coisa dessa na minha casa?
Seu corpo agora é casa do Espírito Santo, irmão. E a gente quer servir a Deus, as pessoas querem servir a Deus, querem fazer o que bem entende, porque é bonitinho, porque é moda, porque é século XXI, porque indo para o 22, que não sei o quê, e que lá na igreja do meu irmão funciona assim, então vai para a igreja do seu irmão, ué. Lá na igreja do meu primo é assim, então vai para a igreja do seu primo, ué. Olha, eu não estou mandando ninguém embora não, está amarrado, tá, pessoal? Não estou mandando você embora, está amarrado, não estou mandando você embora. O que eu estou querendo que você entenda é a importância do respeito à palavra de Deus, a importância do respeito ao Espírito Santo, a importância de você não ter sua vida travada estando na igreja. Amém, Jesus? Você está travando por causa de vaidade, uma coisa que você quer muito, acha bonitinho, você quer fazer de qualquer maneira, como se o corpo agora pertence a você. Aliás, essa é a máxima lá no mundo, né? Até para falar de aborto, o pessoal fala isso, não é assim que o pessoal fala? O corpo é meu. Se eu quero abortar, o corpo é meu. Ninguém manda no meu corpo. Mas no evangelho não é assim. Tem que ser valente para ser convertido, irmão. Verdade é essa. Tem que ser valente. Porque senão você fica com essas ideias mundanas. Ideias do mundo. Querendo servir a Deus, mas pensar igual ao mundo. Querendo servir a Deus, mas agindo igual o mundo age. Como é que o Espírito Santo vai habitar nisso, irmão? Primeira coisa importante, seu corpo não é mais seu. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não sois mais. Você entregou, acabou. Amém, Jesus? Primeira coisa. Segunda coisa, 20. Porque fostes comprados por um bom preço, todo mundo sabe qual foi o preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Outra coisa importante, você foi comprado pelo sangue de Cristo. O seu corpo, de novo, seu espírito, sua alma, pertencem a Ele. Amém, Jesus? Pertence por quê? Porque Ele comprou. E você aceitou esse valor de compra quando você recebeu Jesus como Salvador. Você não negou o valor da compra. Qual foi o valor da compra? O sangue dele. Você aceitou. Ele falou, eu dei o lance por você lá, hein? Pum, bateu o martelo. Fulano, é meu. E você foi. Aceitou Jesus. Agora se renda de vez, se entregue. Para de ficar brincando, não dá para brincar, isso é coisa séria. Amém, Jesus? Então, duas coisas importantes. Você não foi comprado por qualquer preço. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. E o seu corpo não é mais seu. Esse corpo aqui, que é uma casa onde nós habitamos, é do Espírito. Não é meu. Eu não posso sair fazendo o que eu quero nesse corpo, não. Não posso. Não posso. Não posso agora ficar fazendo porque eu acho bonito. Eu fui para a academia, estou ficando fortinho, lá todo mundo usa, por que eu não posso usar também? Só porque eu estou na igreja? Não é porque você está na igreja, é porque você foi comprado por um bom preço. E ele não te pertence mais. Cuide desse corpo. Amém? E não sai fazendo qualquer coisa nele, não. Não sai pela cabeça dos outros, cabeça fraca aí fazendo o que todo mundo quer. Quem veio, veio como estás. Jesus falou, né? Vinde como estás. Agora não tem mais como você ficar arrancando tudo, né? O pessoal fala assim, pô, por que não tira? Não, não seja fanático também. Até porque tirar, além de machucar, ferir de novo o corpo, vai gastar um dinheirão aí, né? Para tirar parece que é mais caro do que para colocar. Não sei, é o que dizem. Né? Eu não tenho nem ideia de como é isso aí. Mas dizem que é mais caro tirar do que colocar. Não sei se é isso mesmo. E não precisa, vinde como estás. Beleza, agora não faz mais. Esquece isso, irmão. Passou, só está pegando no vespeiro aí. Eu não, só estou comentando. Meu irmão, não estou arrumando briga com ninguém não, tá? Só estou comentando que tem duas coisas importantes que você precisa saber. Se você quer o Espírito de Deus guiando você, cuidando de você, precisa acordar para isso aqui, tá? Vamos terminar agora. Aleluia. João 14.
Pô, falei que não ia demorar, né, irmão? Mas não dá, né? Não tem como. Apesar que tô há pouco tempo pregando, né? João 14. João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você foi comprado por um bom preço. Se você ama Jesus, você vai guardar isso. Não, eu amo Jesus, mas isso aí não tem nada a ver. Tire então a primeira carta aos Coríntios 6. Tire essa página da sua Bíblia então. Não adianta ficar com raivinha, irmão. Não adianta ficar com raivinha. Deus falou isso. A gente tem que parar de ser criança, sabe? Para que eu vou fazer uma coisa que Deus está falando que não dá para fazer, irmão? Por que eu quero ser de Jesus? Eu quero os benefícios de ser de Jesus, mas eu quero viver minha vida normal como o mundo vive. A igreja precisa acordar, Jesus está voltando e a igreja está dormindo. Ele fala, se me amardes, guardareis os meus. Então quem guarda a palavra é que ama. Não é quem frequenta a igreja e está aí pulando para lá e para cá. Irmão, sério. Vou falar uma coisa que você não fica triste. Quer ser um crente que fala palavrão? Vai para alguma igreja que fala palavrão, até o pastor fala. Quer ser um crente que bebe cachaça? Então vai para a igreja que até o pastor bebe cachaça. Você quer ser um crente que vive em pecado, não para com uma mulher de jeito nenhum, não para com um homem de jeito nenhum, um homem cheio de mulher, é uma mulher cheia de homem, quer essa bagunça você quer? Então vai procurar uma igreja que prega isso. Infelizmente, tem muitas casas abertas que se dizem igreja hoje. E aceita tudo. Agora, que você quer provar de um Deus que vai te dar a vida eterna? Não é a igreja da graça que está te dando a vida eterna. Não é nenhum pastor Ednilson ou missionário Soares que está te dando a vida eterna. É o evangelho. Se você não amar isso aqui, ao ponto de abrir mão de tudo que tiver que abrir para servir a Cristo e amar a Cristo, esquece. Não é a igreja da graça que é melhor do que outras. Não. Não são os pastores da igreja que é melhor do que os outros. Não, nada disso. Nada disso. Mas se eu não amo isso aqui, irmãos. Mas eu amo, pastor. Ué, mas você ama e não faz o que ele manda? Como é que é isso aí? Como é que você ama, mas faz o que você bem entende? Que amor é esse? Amém, Jesus? Aí a nossa família não se converte. A nossa família, estava errado. Aí a família da pessoa não se converte. Por quê? Porque não mudou nada, até piorou. Irmãos, sério, não fica triste comigo. Estou falando sério. Ninguém vai julgar você se você estiver no mundo, bebendo, xingando, falando palavrão, andando seminu na rua, e cheio de coisa, cheio de malandragem. Ninguém vai reclamar com você. Mas a partir do momento que você diz assim, ó, eu sou crente agora e frequento a igreja. Mas você não pode fazer nem 10% do que você fazia. Porque o pessoal vai logo apontar o dedo. E você está desviando um monte de gente da igreja. Por quê? Porque agora você é crente e quer continuar vivendo igual. E a pessoa olha assim, crente. Por isso que eu não vou para a igreja. Deixa eu na minha bagunça mesmo. Outro dia estava aí na bagunça aí. Agora virou crente, está pior ainda. É assim. Por quê? Porque agora você é crente. É um preço a se pagar, irmãos. Não é para qualquer um, não. Tem que ser valente para ser de Jesus, irmão. Entendeu? Tem que ser valente. Tem que ser valente para você falar assim, eu não quero. Não, não é que eu não quero. Eu até quero, mas eu sei que eu não vou fazer. Por quê? Porque Deus manda não fazer. Tem que ser valente para fazer isso. Tem que ser valente para ir até contra a sua vontade, às vezes. Está cheio de vontade, você fala assim, não, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque vai desagradar o meu Deus. Lembra do Paulo? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso faço. Que miserável homem que eu sou. Olha a declaração do apóstolo Paulo. Não é que ele não queria. Ele sabia que não devia fazer. E como ele caiu, como ele fala, o que eu não quero fazer eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer eu termino não fazendo. Eu sou um miserável. O Paulo falou disso dele. Depois ele mudou. Na Bíblia você vê que ele foi crescendo com Deus. Essa frase do Paulo sempre mexeu comigo. Sempre.
Porque a gente falha demais. Falha ou não falha? A gente erra muito. Você precisa voltar atrás do seu erro. E amar. Ele fala, se me amares, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Então quem está para sempre com a gente aqui na terra? O Espírito Santo Consolador. Sempre, sempre. Pode ter tiroteio, você pode estar passando pela linha amarela fechada, porque os bandidos invadiram, você pode estar no UPA semi-morto, o Espírito Santo está lá com você. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Você pode clamar a Deus, Ele está lá. Mantenha-se firme na presença de Deus. Amém? Porque você vai ter o Espírito Santo agindo na sua vida, sempre. E ele fala, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não pode, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará... Ele habita com a gente, irmão. Habita onde? Está aqui, ó, dentro de você, na sua alma. Ele se entranhou na sua alma e no seu espírito. Isso aqui é uma casa, isso aqui é um corpo, uma casa, onde o Espírito Santo agora habita com o meu espírito. Eu não posso fazer o que eu quero com isso aqui. Eu tenho que cuidar disso aqui. Isso aqui foi comprado por um bom preço. Um preço que não dá para mensurar a importância desse preço. Eu recebi esse preço, eu aceitei esse preço. E me entreguei a Jesus Cristo. Eu não posso querer andar como o mundo anda agora. O mundo não pode receber, irmãos. O mundo não pode receber. Não pode receber. Foi isso que você leu aqui, sim ou não? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então como é que eu quero aceitar Jesus e continuar igual no mundo? Não dá, irmãos. Tem que mudar a coisa. O mundo não consegue receber. Ou seja, as práticas do mundo, as coisas do mundo, as coisas que o mundo me oferecia e eu amava o que ele me oferecia. As ideias, as ideologias desse mundo, as filosofias desse mundo que o mundo me oferecia e eu amava. Isso não pode receber o Espírito de Deus. Então não adianta eu estar na igreja se a minha mente ainda está presa a essas coisas do mundo. Amém? Aí a gente anda sem o Espírito Santo. E a qualquer momento o diabo está dando rasteiro na gente. Ele quer ficar com você o tempo todo, irmão. Sabe aquele casamento? Né? O padre fala assim, na riqueza e na pobreza. Né? O Espírito Santo, casado com você. Como é que é? Na saúde ou na doença. Né? O Espírito Santo está com você, na saúde ou na doença. Até que a morte os separe. É isso aí. A morte vai separar. Aí o Espírito Santo volta. Você, um espírito novo, vai voltar para casa. Vai receber um corpo novo igual já recebeu. E acabou, não precisa mais. Aquela fala cabe bem aqui. Porque é isso que aconteceu. O Espírito Santo entrou. Está junto com o seu espírito. E o seu corpo agora é uma casa onde você habita e o Espírito Santo habita com você. Vocês estão casados. Esquece o mundo, amigo. Para de pensar igual ao mundo. Para de querer fazer igual ao mundo. Querer ser igual ao mundo. É uma onda que entrou dentro da igreja isso aí. É uma onda que entrou dentro da igreja. E está todo mundo achando que é normal. Não é normal. Não é normal. Por isso que a Bíblia fala, muitos foram escolhidos. Muitos foram chamados, perdão. Muitos foram chamados. Poucos serão? Vai ficar muita gente de fora, irmão. Muita gente de fora. Foram chamados, mas querem viver como o mundo vive, não querem se render de verdade. Vai ficar muita gente de fora. Que eu e você não fique. Que você entenda isso aqui. Eu não estou pegando o pé de ninguém, nem quero que ninguém saia da minha igreja. O que eu quero é que você entenda a importância da volta de Cristo. E a importância de ter o Espírito Santo com você o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Ele quer ficar com você. Você pode clamar que Ele vai estar lá para te ajudar. Amém, Jesus?